em Lucas 19, de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10, onde nós lemos da seguinte forma: Zaqueu, o publicano, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, pois me convém pousar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedou com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E eu gostaria que os irmãos recitassem comigo o versículo 10, que vai ser o versículo em que nós vamos apoiar a nossa mensagem. Todos juntos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mais uma vezinha. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Deus se digne de abençoar a leitura feita em os nossos corações. Então Jesus veio buscar, salvar e buscar os perdidos. Nosso Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor, nesta hora nós te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui na tua presença, na tua casa de oração, Senhor, para ouvirmos a tua mensagem. Através do teu Santo Espírito, Senhor, fala aos nossos corações e que, Senhor Deus, possamos sair daqui, Senhor, com a mensagem e desejosos de melhor te servir, Senhor. Estas bênçãos nós te pedimos, porque estamos orando no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, meus amados, Jesus veio salvar os perdidos. E, meus irmãos, há ocasião que, às vezes, até a gente vai viajando, está num carro viajando assim, e às vezes a gente não sabe onde está. Dá assim um branco na nossa cabeça que a gente não sabe onde é que está. Então, a gente fica perdido ali, sem saber aonde é que a gente está. Uma ocasião, eu estava dirigindo, ia a uma congregação da Igreja Batista de Quezinho, lá para o lado de Valdir, e entrei aqui pela Polivalente, depois entrei numa rua e disse assim, comecei a rodar sem saber onde é que estava. E aí, parei numa estrada.
e perguntei a uma senhora, essa estrada aqui qual é? E ela disse aqui, não, aqui é a Frangideon. Eu disse, não, mas eu quero ir para Polivalente. Aí o senhor vai subindo assim. E então, meus irmãos, eu me senti assim que estava perdido. Então dá um branco assim na nossa cabeça. Não sei se já aconteceu isso com os irmãos. Eu não sei se já aconteceu isso. Mas, meus irmãos, Jesus disse aqui que o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Os perdidos. E o que é um perdido e o que Jesus pode fazer por uma pessoa perdida? Então, meus amados, o que é uma pessoa perdida, espiritualmente perdida? Então, Isaías no capítulo 6, ele disse assim, ai de mim, que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de impuros lábios. Impuros lábios, pessoas que falam pornografias, pessoas que xingam, pessoas que falam qualquer nome. Então, impuros lábios. E na visão de Isaías, então ele, na sua visão, então um anjo pegou uma brasa, colocou nos lábios dele e disse que ele estava agora purificado. Que ele estava purificado. Então Deus disse, a quem enviarei? Quem irá por nós? E aí Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, diz alguns comentaristas que foi a conversão de Isaías. E ele se tornou um dos maiores profetas do nosso Deus. Então, meus irmãos, isto é uma pessoa perdida. Mas há pessoas também, no caso do carcereiro de Filipos. Então, Paulo e Silas foram presos porque estavam pregando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então, na cadeia, meia-noite, quando todos dormiam, então, Paulo e Silas cantavam hinos de louvores a Deus. Em vez de eles estarem se maldizendo, porque estavam naquele lugar, mas eles estavam louvando e bendizendo o nome de Deus, engrandecendo o nome de Deus. E o texto sagrado diz que houve como uma espécie de um terremoto, e as portas se abriram, as portas da prisão, e todos ficaram do lado de fora. E quando o carcereiro viu aquela situação, então puxou da espada para tirar a sua própria vida, porque ele se sentiu perdido, ele se sentiu que ele ia talvez até morrer por causa daquela situação. Mas Paulo disse, olha, não te faças nenhum mal, porque nós estamos aqui. E ele então disse, senhores, o que eu devo fazer para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, eles levaram para o lado espiritual, porque o carcereiro perguntou, como salvar dessa situação? Como é que eu não vou preso? Como é que eu não vou morrer por causa dessa situação? Mas Paulo e Silas dizem, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aí o carcereiro começou a limpar aqueles vergões que eles apanharam, limpando tudo. E então naquela casa ali Paulo e Silas, e pregou o evangelho para aquele homem e a sua família.
E então, meus amados irmãos, há muitos anos, aqui na Bahia, uma cidade, um gerente de banco começou a desfalcar o banco. E quando o banco descobriu e que foi aquele gerente, então ele se suicidou, tirou a sua própria vida, porque ele se sentiu assim perdido naquela situação. Então, meus irmãos, é uma pessoa perdida. E então, amados irmãos, uma certa senhora, o marido levou ao médico para fazer uma consulta de rotina. E o médico, então, fez todos os exames naquela senhora e depois chamou o marido e disse: olha, infelizmente, a sua esposa está com câncer, e um câncer avançado já. Se ela tivesse vindo um mês antes, eu salvava a situação, mas agora o caso é perdido. Então, o caso é perdido. Mas, meus amados e queridos irmãos, Jesus sempre tem a solução, a solução. E então, meus amados, isto é uma pessoa perdida. No caso do filho pródigo, então os irmãos conhecem a história que o filho mais novo pediu a parte da herança, saiu, foi, gastou tudo o que tinha. Depois houve uma fome naquela cidade e ele foi apacentar porcos, tomar conta de porcos. E ele disse que tinha vontade até de comer aquelas sementes, aquelas alfarrobas do porco. Mas ele então veio e disse: é verdade. Quantos jornaleiros, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando necessidade. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me considera quando nada como um desses jornaleiros. Mas o pai de longe avistou, saiu correndo, abraçou o filho e beijou. E então mandou fazer uma festa. E então o irmão mais velho que estava no campo, quando voltou, que viu aquela festa, perguntou o que era aquilo. Então um dos servos disse assim: é teu irmão que chegou e teu pai está fazendo essa festa. E aí o irmão não quis entrar de jeito nenhum. E o pai veio e ele disse: olha, eu tanto tempo que trabalho aqui para o senhor nunca me deu nem um bezerro para eu gastar com meus amigos. Agora vem este filho que gastou tudo, desperdiçou tudo, e agora o senhor chega e faz essa festa. Aí o pai disse: filho, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, meu filho, entre, porque este é meu filho perdido, mas ele achou, graças a Deus, e nós vamos fazer essa festa junta. Mas a Bíblia não disse aquele filho entrou. Então, meus irmãos, o que é um perdido, então é assim. E Jesus contou também a parábola da dracma perdida. Aquela senhora perdeu uma moeda. E ela pegou a vassoura e varreu a casa toda até que achou a moeda. E ela então ficou muito feliz e alegre em achar aquela moeda. A palavra de Deus diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. A festa no céu, quando um pecador se arrepende. E também a outra parábola que Jesus contou foi a parábola da ovelha perdida. Eram 100 ovelhas e 99
se apresentaram, estavam no curral, mas faltou uma. E acontece que o pastor tinha que dar conta daquela ovelha, porque o pastor trabalhava para outra, o dono das ovelhas. E então ele saiu procurando aquela ovelha, até que achou aquela ovelha. E então ele colocou no ombro e trouxe aquela ovelha para o curral. Então aquela alegria muito grande, irmãos, muito grande. Então o filho perdido, a dracma perdida, a ovelha perdida. Mas também Jesus mandou os seus discípulos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a ovelha perdida da casa de Israel não eram animais, mas eram pessoas, homens perdidos da casa de Israel, que não tinha de maneira nenhuma se voltado para o nosso Deus. Então, meus amados, isto é uma pessoa perdida, uma pessoa perdida. E agora, meus amados e queridos irmãos, nós encontramos aqui no texto o Senhor Jesus dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E nós já sabemos aqui quais são as pessoas perdidas. Mas o que é, o segundo ponto, o que acontece ao perdido? Então, o primeiro ponto é o que é uma pessoa perdida. E agora o segundo ponto é o que acontece a uma pessoa perdida. A Bíblia diz que o ímpio será lançado no inferno e todas as gente que se esquece de Deus. O ímpio será lançado no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. O ímpio, meus irmãos, é aquele que não tem piedade da pessoa. O ímpio é aquele matarrino, aquele que enfia uma faca numa pessoa e sorrindo e não tem nenhuma compaixão, não tem compaixão de ninguém. Está vendo dando um branco na minha cabeça? Então, meus amados, agora o que acontece é que há dois tipos de morte. Dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. A morte física é a separação da alma do corpo. Da alma do corpo. O corpo volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Quando Deus fez o homem, então ele soprou nas narinas do homem, e o homem passou a ser alma vivente. E a morte espiritual, que é chamada morte eterna, é a separação do homem de Deus. O homem de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, é esses dois tipos de morte. E nós então, meus amados irmãos, nós estamos vendo o que é que acontece a pessoa perdida. Mas acontece também, meus amados, em Mateus 22, versículo 3, diz: mas o rei disse: lançai nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque o fogo que queima nunca se apaga. Então, aquele que ela sabe. Por isso é preciso que a pessoa tenha muito cuidado com a sua vida. Então, meus irmãos, agora no terceiro ponto, o que faz Jesus a uma pessoa perdida? Olha o que ele disse, que veio buscar e salvar o perdido. Então, é o que Jesus faz
pela pessoa, a pessoa perdida. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E Jesus compreende a situação de cada pessoa. Jesus é aquele que é chamado médico dos médicos, porque ele cura, ele expulsa demônio, ele cura aleijado. Então, ele é chamado médico dos médicos. E Jesus é chamado mestre dos mestres. Viu? Mas, acima de tudo, Jesus é o nosso Salvador. Amém, irmãos? Jesus é o nosso Salvador, porque há dois tipos de pecadores: pecadores perdidos e pecadores remidos. Nós somos pecadores, nós pecamos, mas nós somos remidos. Nós pedimos perdão ao nosso Deus e não praticamos aquilo que estamos pensando. Pecamos pelo pensamento, ação. Então, pecamos, mas nós somos pecadores remidos. Pecadores remidos no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio dar mais uma oportunidade para os perdidos. Jesus veio dar oportunidade aos perdidos. E os irmãos sabem aquela história daquele homem, aqueles homens que trouxeram aquela mulher que foi apanhada em adultério. Eles queriam pegar Jesus, uma pegadinha, né? Queriam pegar Jesus. Então eles trouxeram aquela mulher e então disseram: mestre, esta mulher foi pegada em ato de adultério. E na lei de Moisés diz que tais pessoas sejam apedrejadas. Sejam apedrejadas. E então Jesus se abaixou no chão e escreveu: aquele que se encontra sem pecado, atire a primeira pedra. E então, Jesus, aí a consciência de cada um deu, e foi saindo do mais novo até o mais velho. E só ficou Jesus e a mulher. E Jesus perguntou: mulher, que é dos teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. Ele disse: pois é, agora tem uma coisa, vai em paz, nem eu também te condeno. Vai em paz, olha, e não peques mais. Vai em paz e não peques mais. Então Jesus sempre está dando uma segunda oportunidade. Se você, meu irmão, aconteceu alguma coisa com você, que você não facilitou, mas você não está perdido. Peça perdão a Jesus Cristo, ao nosso Deus, e Ele vai lhe perdoar. Com certeza, Ele vai lhe perdoar. E o apóstolo Paulo disse muito acertadamente, ele disse o seguinte, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então o passado é morto, não importa o passado, mas você agora está em Cristo, Ele lhe salvou, Ele lhe perdoou os seus pecados. Agora daqui para frente vai ser diferente. Você vai dar o seu testemunho, vai pregar o Evangelho, vai mostrar a sua vida para as pessoas. Então, quem está em Cristo, irmãos, é nova vida, nova criatura, atitudes novas, viu? Atitudes novas. Então, a nova criatura, então, frequenta a sua igreja,
a sua igreja, participa das atividades da igreja, está sempre junto com os irmãos. Porque em Hebreus diz, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, e quando vem chegando aquele dia, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele quer ver toda a sua igreja junta, unida, esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Porque Jesus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, seja salvo por ele. Este é o objetivo, o porquê que Jesus veio a este mundo. Ele veio para nos salvar, e não para condenar, não para julgar o mundo, mas para salvar e dar uma oportunidade. Mundo aqui somos nós. Não é o mundo geográfico, mas somos nós. E Deus então enviou o seu Filho. Então, meus irmãos, Ele então padeceu na cruz do Calvário por todos nós. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Ele se fez pecador por nós. E por isso Ele entregou a sua vida. E Ele disse, eu dou a minha vida, mas depois eu tomarei. E então Ele morreu na sexta-feira e passou o sábado, mas no domingo Ele ressuscitou. Amém? Está à destra de Deus intercedendo por todos nós. Amém? Meus amados e queridos irmãos. E eu quero nesta hora concluir dizendo o seguinte: um perdido é aquele que se enveredou pelo caminho largo, caminho da perdição, que se enveredou no caminho das drogas, do pecado. Então, esse é um perdido, mas acontece que aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador, ele vai deixar de ser um perdido. Ele entra na sua vida, Jesus entra na sua vida e torna você uma nova criatura. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, nesta hora, faça uma oração. Diga, Senhor Jesus, eu estou perdido, mas eu não quero ser condenado. Entra na minha vida, Senhor, e me dê a salvação. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Se houver alguma pessoa aqui que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador, que hoje entregue a sua vida a Jesus. Amém? Entregue a sua vida a Jesus. Será que há alguém aqui que ainda não fez a sua decisão ao lado de Jesus? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar. Nosso Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor, nesta hora, nós estamos te agradecendo, Senhor, por estarmos aqui com os nossos irmãos, louvando e bendizendo o teu excelso nome. Ó Deus bendito, nesta hora, nós te pedimos, ó Deus, que cada um de nós aqui tenha certeza de que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Ó Pai bendito, abençoa todos nós. E que, Senhor Deus, se houver alguma pessoa aqui que ainda não tem esta certeza, que a partir de hoje tenha certeza de que Jesus é o único e suficiente Salvador. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora até o dia da eternidade. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. E não se esqueçam de passar da cantina.